Oi filha, tudo bem? Nesse trecho, o Varoufakis, ele tenta responder a pergunta se é possível casar os interesses privados com os interesses do planeta. E ele diz, claro que sim. Ele diz que o que levou o planeta à catástrofe foi a comercialização de tudo, junto com o predomínio do interesse privado em relação ao interesse público. E ele diz que, aparentemente, a solução está no caminho da gente encontrar uma maneira inteligente para que o ser humano volte a olhar para o interesse de todos e não só para o interesse privado. Então ele diz assim, por exemplo, como é que isso poderia ser feito? Vamos limitar por 1 hora a possibilidade de cada pescador ir pescar. Ele fala, tá, mas no mundo real não se trata só de peixes. Como compatibilizar isso num mundo em que as máquinas começam a trabalhar incansavelmente, substituindo a mão de obra humana? E aí ele diz, olha, a resposta é um pouco previsível. Aqueles que não detêm os meios de produção, ou seja, os trabalhadores, aqueles que só têm a força de trabalho para vender, vai dizer, vamos acabar com essa farra dessas minorias que ficam com a riqueza toda, impondo alguns limites. Então podemos impor limites sobre a poluição que essas empresas causam. Vamos impor limites no número de vezes em que a terra ela é cultivada com a mesma cultura. Vamos impor limites às pescas nos rios e nos oceanos. Vamos impor limites à produção de gases que causam o efeito estufa. Uma outra forma de você tentar acabar com a destruição do planeta seria fazer uma espécie de redistribuição dos meios de produção, fazendo então com que esses bens sejam socializados, que sejam de todos. Se bem que eu particularmente acho que nenhuma dessas coisas serve. E aí ele diz o seguinte, bom, o que é essa minoria que detém os meios de produção? O que eles vão dizer? Eles não vão querer socializar as máquinas e não vão querer limites. Eles vão dizer exatamente o contrário. Ele fala, olha, não, ao invés de socializar tudo, vamos privatizar tudo. Vamos fazer com que tudo seja privado. Agora, se tudo for privado, se a atmosfera for privada, se a água dos rios for privada, se os oceanos forem privados, o dono vai querer cuidar. Então a gente tem que fazer com que essas coisas tenham valor de troca também. Eu de verdade nunca vi uma ideia tão maluca quanto essa. Ele diz assim, que se as florestas fossem privadas, o dono poderia cobrar pela sua utilização. As empresas pagariam pelo direito de emitir resíduos, ou seria cobrada uma entrada das famílias que quisessem fazer um piquenique na floresta. Desse modo, o uso seria razoável e a saúde do planeta melhoraria. Bom, ele diz assim, isso não tem que ser como lá no feudalismo, né? Onde, por exemplo, a floresta é de uma pessoa só. Ele diz que a floresta deveria ser de várias pessoas. Então, uma empresa com ações, né? Então, cada uma detém tantas ações daquela floresta. Ora, digo eu, desculpa, mas o Estado está aí para quê? Então não poderia ser pago essa taxa para o Estado? Ah, mas o Estado é comandado por aquelas mesmas pessoas que são os donos do meio de produção. De qualquer forma, o que ele diz assim, ele conclui assim, em suma o que se propõe é encontrar a via inteligente para a criação de mercados para a riqueza natural, nos quais os valores de troca pudessem triunfar, pois assim até o oxigênio que respiramos teria um preço que o protegeria, para não ser desperdiçado como se fosse um bem gratuito. Meu, esse cara é totalmente doido. Ou, talvez ele vai dizer no próximo trecho que não é nada disso. Enfim, por hoje é isso. Até amanhã.